Shalom, boa noite a todos. Atenção, povo do som, vamos tirar um pouquinho do Haig. Isso, pelo amor do Senhor Jesus. Amém, vocês estão bem? Passaram um bom domingo? Que bom, né? Se fosse dar um nome para essa ministração hoje, eu acho que seria: a paciência de Deus tem limite? Ou deverei tomar isso como um alerta para a minha vida? E mediante isso eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, nós vamos acompanhar aqui, ó, tá bom? Eu vou ler o primeiro versículo ali, aí os irmãos já podem se sentar, tá? O Senhor viu quão grande era a do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Podem se sentar, queridos. Aqui nós estamos vivendo um tempo imediatamente que antecedeu o dilúvio. E o que me chamou a atenção aqui foi que o Senhor, Ele viu as ações dos homens na terra. Viu. Mas o Senhor viu algo antes das ações, antes das atitudes dos homens. Ele viu que havia uma inclinação dos pensamentos do seu coração, do coração dos homens. Quer dizer que antes mesmo de você fazer algo errado, aquilo já foi gerado no teu coração e o Senhor já está vendo isso. Então Ele diz, se nós continuarmos a ler aqui o versículo seguinte, Ele vai dizer assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Vocês conseguem imaginar o que é o Senhor se arrepender de ter criado o homem? E isso cortou-lhe o coração. O que significa o seguinte: além de ter uma inclinação para o mal, aqueles homens tinham uma inclinação para o mal. Além daquela inclinação que nasceu no pensamento deles, e a partir do momento em que nasce no pensamento do homem, aquilo vai para uma ação, e essa ação, ela conclui na forma de pecado aquilo que eles estavam fazendo. A palavra nos ensina e nos diz que aquilo cortou o coração de Deus, o que me leva a crer que quando nós erramos de uma forma intencional, o Senhor, Ele se entristece conosco. E eu acho que uma das coisas mais duras que pode ter num ser humano é ele entristecer o coração do Pai, é entristecer o coração daquele que o criou, que o formou. Vamos lá para agora, Gênesis 18, versículo 20. Um pouquinho para frente, 18, 20. Aqui nós estamos diante de uma outra situação, Sodoma e Gomorra. O tempo se passou, tá, queridos? Deve ter se passado mais ou menos uns 500, 600 anos. Então veja bem, agora nós estamos no tempo de Abraão. No tempo de Abraão havia uma cidade chamada, duas cidades, Sodoma e Gomorra. E acompanhe comigo. O Senhor então lhe disse, Ele está dizendo para Abraão: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, seguinte, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde às acusações que chegam até mim, senão eu saberei. O que me leva a crer que aquilo que aquele povo estava fazendo, que não eram judeus, que não eram filhos de Deus, e isso vem nos ensinar que os olhos do Senhor estão sobre todos,
Então não adianta você chegar e às vezes questionar certas coisas que estão acontecendo à nossa volta e fazer aquela perguntinha clássica: por que que Deus permitiu uma matança tão grande, tanta gente, tanto sofrimento acontecendo pelo mundo, tantas guerras? Está aí uma pergunta que nós não devemos fazer para o Senhor. Mas mais uma vez, e descerei. Mais uma vez, a maldade de um povo foi tamanha que chegou ao ponto, aquilo chegou até a presença de Deus. Então, a maldade que está no nosso coração chega até a presença de Deus. Todos nós sabemos qual foi o destino de Sodoma e Gomorra, sim ou não? Tem alguém aqui que não sabe o que aconteceu com essas cidades? Elas foram consumidas por fogo, tá? Provavelmente uma chuva de meteoros exatamente em cima daquela localização ali, que acabou com tudo. Aquilo foi transformado num campo de sal. Tamanha foi a quantidade de enxofre que queimou naquele lugar. Então, só nesses 2 versículos a gente começa a entender que a paciência do Senhor tem um limite. Amém, queridos? Mais para frente, vamos lá para Êxodo 32. Agora nós estamos chegando em Moisés. Êxodo 32. Eu não quero ser repetitivo, mas eu procurei separar versículos aqui que vão falar exatamente de que há um limite para tudo. Êxodo 32. O Senhor disse a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. O que é um povo obstinado? É um povo teimoso. Aqui o Senhor está falando exatamente do povo de Israel, tá? O povo que ele tem como pai, o povo ao qual tem o Senhor, tá? Como pai, aquele que o Senhor chama de filho. E o próprio Senhor diz, fala assim: olha, é um povo obstinado. É um povo obstinado. E exatamente aqui, Moisés, ele passou 40 dias e 40 noites, onde o Senhor tinha dado toda uma instrução para ele, de como, primeiro, ele elaborou os 10 mandamentos. Segundo, ele colocou aquilo, como que ele queria que fosse construído o tabernáculo. Nesse tempo em que Moisés estava lá, o povo tinha ficado sob a guarda de Arão, lá esperando a volta de Moisés. Eles não se conformaram, começaram já a falar um monte de coisa, achando que Moisés não ia voltar mais. Olha, e eles já tinham visto o mar se abrir, eles já tinham visto tudo aquilo que tinha acontecido com os egípcios, com Faraó. Eles já tinham visto todas essas maravilhas. No entanto, eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro e começaram a adorar, e ainda disseram: vamos adorar os deuses como no Egito. E o Senhor, ele vai dizer, fala assim: olha, Moisés, eu vou acabar, vou destruir todo esse povo e vou começar uma nova nação a partir de você. A tua descendência será muito numerosa. E Moisés, ele tem um particular com Deus. E ele fala: Senhor, não faça isso. Olha a intimidade de um homem com Deus. Senhor, não faça isso. O que os outros irão pensar? O Senhor nos tira do Egito para matar todos eles aqui. A palavra de um homem, a conversa de um homem com o Senhor mudou algo que o Senhor ia fazer. Então, nós vemos aí mais uma vez que a paciência do Senhor tem um limite. E eu quero, antes, continuar ainda mais para frente. Vamos lá para Deuteronômio 9, versículo 4. Nessa parte, eles já estão caminhando, eles atravessaram o Rio Jordão. Já tinha acontecido do bezerro de ouro, já tinha acontecido tudo. E Moisés, ele vai passar um relatório para eles
dizendo de tudo aquilo, vai lembrando a memória deles de tudo aquilo que eles já tinham feito, bezerro de ouro, tudo aquelas coisas. Assim, ainda assim, o Senhor faz com que eles atravessem o Rio Jordão e eles avistem Canaã. E Moisés, ele fala algo muito interessante. Ele vai dizer assim, ó: depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado de diante de você, não diga no seu coração. Olha a instrução que o Senhor passa para o povo através de Moisés. Olha, presta bastante atenção. O Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. De jeito nenhum. Era um povo obstinado. E o Senhor está dizendo, não diga, fala para eles não dizerem jamais que eles estão aqui porque eles são justos, porque eles são, resumindo, porque eles são bonzinhos, porque eles são os bacana, e eu resolvi essa terra. Ele não tem nada disso. Por isso que ele diz assim, não, é por causa da impiedade dessas nações, aquelas nações que estavam vivendo naquele lugar, eles eram ímpios. A maldade deles também chegou ao coração de Deus. Os olhos de Deus estão sobre todos nós. A maldade daquele povo chegou até o Senhor. E ele diz assim, ó: é por causa da impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-los de diante de você. Por quê? Porque o mérito não era do povo de Israel. Porque o povo de Israel já tinha feito tanta coisa, mas o Senhor é fiel à sua palavra. Mas eles já tinham feito tantas coisas, que ele falou assim, ó, eles não devem falar, porque o mérito não é deles. O que eu tiro para nós, às vezes, a gente se vangloria de coisas que na verdade a gente não deveria se vangloriar. Eu, na autoridade minha de apóstolo aqui dentro da igreja e fora da igreja, eu não posso jamais usar do meu conhecimento da palavra de Deus para me colocar acima de todos vocês que aqui estão, de todas as pessoas que têm contato comigo. Todos nós estamos em condição de igualdade, porém, uns estudam mais, outros menos, mas isso não faz de mim ser mais justo, ou ser considerado mais justo que qualquer um de vocês aqui, que qualquer um de vocês que está assistindo essa live. E o Senhor está dizendo exatamente isso: sejam humildes, porque vocês estão saindo daqui, vocês estão chegando nessa terra de Canaã, que está ocupada por outro povo, porque tamanha foi a maldade deles, que eu vou expulsar eles dali, para vocês ficarem com esta terra que emana leite e mel. Esta mesma terra que hoje é o seu coração, onde você prepara a morada para o Senhor Jesus, que Ele vai morar aqui dentro de você. Então nós vemos que, mais uma vez, a maldade chega à presença do Senhor. Jonas, capítulo 1. O Senhor, Ele passa aqui, já passaram mais 600 anos. Então vocês olhem, por acaso aqui acho que nós já corremos aqui 2000 anos, mais ou menos. O Senhor vem até Jonas, profeta de Deus, e ele fala o seguinte: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, mediante esses versículos que eu li, a conclusão que não só eu, que todos nós chegamos aqui é a seguinte: a paciência do Senhor tem um limite. Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, né, e nós não fazemos, tem um limite. E eu quero aproveitar aqui e dizer o seguinte: ontem nós tivemos aqui a rede de homens, tá? E foi uma grande bênção. E o que eu senti é que poderia ter vindo muito mais homens, porque foi um momento muito bom, onde nós falamos, o pastor Luiz, ele ministrou uma palavra aqui sobre o grande propósito da vida e a importância que nós, homens, temos diante do Senhor, temos diante da igreja.
E o que me causa tristeza, tá, é que mediante essas coisas que eu li agora, muitos dormem. Ontem até foi usada o versículo, e o pastor ele disse assim, olha, a palavra que diz assim, ó, desperta tu que dormes. Então eu faço um apelo aos homens, e aqueles homens que estão nos assistindo agora, que são daqui da região e não estão, que acordem para esse detalhe, porque a maldade, ela está em todo lugar, e isso sobe ao coração do Senhor, tá? Eu não estou me referindo aqui àqueles que não vieram porque trabalham, ou seja lá, está enfermo, alguma coisa assim. Mas, gente, eu estou falando isso aqui exclusivamente para os homens que estão aqui. Se esforcem, porque vocês têm uma responsabilidade que não está colocada sobre os casados, aqueles que têm a sua esposa e as suas famílias. Ontem me admirou o João aqui, ó, por fim, nós até brincamos com ele, o apóstolo João. Ele saiu numa como é que chama esse negócio? Dinâmica, né? E colocaram para ele imitar o apóstolo. E ele falou assim, apóstolo João. Mas por que eu estou falando dele, assim como eu poderia falar dos outros que aqui estiveram? Mas ele estava aqui, ele veio com os filhos, os três, o menorzinho não estava ali, ó, está na salinha agora. Mas ele veio com todos. E se nós não tomarmos isso como exemplo, ficar em casa, por exemplo, dormindo, assistindo sessão da tarde, ou seja lá o que for, nós perdemos a oportunidade de edificar a nossa própria casa. Os irmãos estão comigo? Sabe, eu não quero ser indelicado, mas aqui, pela minha idade, acredito eu que quem vai ter um encontro com Jesus primeiro aqui pode ser eu, tá? E eu não queria ter o desprazer de chegar diante do Senhor e Ele falar para mim o seguinte, ó, por que você não falou para os homens, por que eles não estão participando tanto na minha casa? Eu não quero ir para o inferno por conta disso, e não vou, por conta disso não. Então eu tenho essa obrigação, doa em vocês ou não, de dizer essas verdades, querido. A casa de vocês é tão importante, o fato de vocês serem sacerdotes é tão importante, e a importância disso se faz onde? Onde você vai crescer? Na casa do Senhor. Nós temos passado tempos aqui, o apóstolo aqui, falando do candelabro. Agora, enquanto você não tiver aquela postura, agora eu vou falar para homem e mulher, enquanto você não tem aquela postura de abraçar o sermão da montanha, eu vou chorar com os que choram, consolar aqueles que precisam, estender a mão para aqueles que necessitam, vou ser perseguido, enquanto você não fizer disso, o teu padrão de vida, o teu padrão de felicidade nessa terra, você não vai ser feliz. Aí você pode dizer, mas como que eu vou chorar? Mas qual a alegria que tem em chorar com os que choram? Olha, eu vou dizer para você, quando você estende a mão para alguém, como por exemplo eu vi lá em São Paulo, um lugar chamado Cracolândia, onde eu vi uma porção de gente andando, parecia tudo zumbi, e eles fumam crack, mas fumam tanto crack, mas tanto, que aquilo vai entrando na corrente sanguínea deles, e vai estourando tudo no pé. E eu vi um tenente, ele falando assim, olha, levanta o pé, dá uma olhada, olha o pé como que eles ficam, eles sentem tanta dor, que quando eles entram nessa situação, eles são obrigados a continuar fumando essa desgraça. Por quê? Para aliviar a dor, porque eles não conseguem nem correr. Isso é a ausência de Deus. Isso vocês não podem reclamar, porque vocês estão ouvindo constantemente. E quando nós olhamos para esse tipo de coisa, e quando nós estamos aqui, estamos ensinando vocês, como que você vai ter esse padrão de felicidade que Jesus está dizendo no Sermão da Montanha? Mateus 5, abra na sua casa, leia, mas leia mesmo, o padrão, qual é o padrão de alegria em Jesus? Mas para você ter aquela alegria, você tem que olhar
para esse negócio, para o candelabro, e entender que do lado esquerdo estão o quê? Os frutos. Só que se você está aqui e está querendo primeiro o dom, querido, eu posso dizer que você não vai sair de onde você está. Enquanto você não exercer todo o fruto do Espírito, você não vai sair do lugar. Enquanto você não fizer da tua vida o verdadeiro sentido da vida, que é o propósito do Senhor, que você não nasceu por acaso, você teve um propósito no teu nascimento. Eu fui rejeitado, não importa a forma como você veio a este mundo, não importa a forma como que você chegou nesta terra e você está aqui hoje, você está aqui ouvindo a gente pela live, não importa a forma como você chegou aqui, se você veio de um bom casamento, se você foi fruto de um bom relacionamento, se você foi fruto de um abuso, Deus tem um propósito na vida de cada um. Se Deus tem um propósito na vida de cada um, você tem a obrigação de exercer todo o fruto do Espírito. Se você quer ter os dons de Deus, os dons do Senhor, você primeiro precisa aprender a exercer todo o fruto do Espírito. Mas eu tenho dificuldade com domínio próprio. Se vira, se vira. Vai pedir para Deus te ajudar nisso. Mas eu não consigo me submeter. Vai se virar, vai dar um jeito, vai fazer jejum, vai orar, mas você tem. O Senhor não quer que você exerça 2 ou 3, não. Na ministração da apóstola foi bem clara, são todos. O Senhor quer que nós tenhamos controle em todo o fruto do Espírito. Fruto é o Senhor trabalhando em você. Dons do Espírito é o Senhor trabalhando através de você. Aí você encontra a verdadeira alegria. Aí você encontra a verdadeira alegria. Aí você entende o que é ser feliz. Aí você entende que você chegar num lugar como a Cracolândia, por exemplo, olhar para aquelas pessoas e ter misericórdia delas e chorar, orando para aquilo que você está vendo, chorar, se derramar em lágrimas. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, eu fiquei impactado, eu já andei naquele lugar com medo, eu já vi de perto como que é aquilo, eu desvio daquele lugar, mas o meu coração queima por dentro, de saber que são pessoas que não tiveram a oportunidade que você tem, que você que nos assiste tem. Você está aqui dentro sentadinho, e às vezes reclamando da vida. Agora, nós olhamos para essas coisas e falamos assim, puxa, mas eu sei que tem algo ruim em mim. Paulo mesmo, ele fala, olha, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu não devo fazer, este sim eu estou sempre fazendo. Olha, o próprio apóstolo Paulo, ele disse, olha, o bem que eu tenho que fazer eu não faço. Mas existe uma maneira de se livrar dessa maldade, dessa coisa que começa a nascer. Quando a Bíblia fala de coração, entenda a mente, tá, queridos? Essas coisas ruins, quando começam a acontecer na nossa mente, tem como se livrar dessas coisas? Tem. Abre a sua Bíblia, vamos lá. Não precisa abrir não, vamos seguir aqui, ó. Gênesis 39. Gênesis 39, a partir do versículo 6. Aqui vai falar de um menino um garoto, chamado José, mais conhecido como José do Egito. Todo mundo aqui conhece a história de José, não é? José do Egito. Ele ficou preso, ele foi colocado, os irmãos dele jogaram ele num buraco, tudo, vocês conhecem toda a história, e por fim ele acaba indo para o Egito, e ele vai trabalhar na casa de um alto oficial do governo egípcio, que era um homem chamado Potifar, e ele chega nesse lugar, ele faz com tanta excelência, e não parecia, olha, um menino que foi jogado pelos próprios irmãos dentro de um poço, foi levado como escravo, foi vendido como escravo, foi levado para uma terra, sabe lá Deus o que ele teve que fazer durante todo esse caminho, mas no entanto,
o Senhor era com ele. E a palavra de Deus diz, se vocês leem a história de José, fala assim, e os olhos do Senhor estavam sobre José. A mão do Senhor estava sobre José. E ele chega e vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E lá ele fazia as coisas com tanta excelência, ele não se lembrava das coisas, do sofrimento que ele já tinha passado. E o Senhor coloca ele num lugar maravilhoso, na casa de um alto funcionário de Faraó. E ele faz as coisas com tanta excelência, mas com tanta excelência, que ele ganha total confiança deste homem. E este homem fala assim, não, você vai cuidar de todas as minhas coisas. E nesse momento, como todos já sabem, a mulher, a esposa de Potifar, José era um homem muito atraente. A palavra de Deus diz que ele era um menino formoso, ele era um rapaz bem afeiçoado. E a mulher de Potifar, ela começa a se engraçar para o lado dele. E nessa fase é onde ele vai dizer coisas incríveis. Ele diz assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha. Isso foi o patrão dele. Tudo o que tinha. Ele não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente de boa aparência. Seguinte. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou. Deite comigo. Seguinte. Ele, porém, recusou-lhe e disse, olha a palavra de um homem, tá? Que era homem mesmo. O meu senhor, Potifar, não se preocupa com coisa alguma de sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Seguinte, não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Vem comigo. Ela deveria ser uma mulher bonita. Deveria ser. No entanto, ele se lembrou de todas as coisas que o patrão dele fez por ele. Mas isso vai muito além daquilo, da gratidão que ele tinha por aquele homem. Esse rapaz, esse menino, ele foi ensinado pelo pai Jacó, e por isso que eu volto agora a falar para os homens, a importância que vocês têm diante dos seus filhos. Ele só teve essa atitude porque ele foi muito bem ensinado na palavra pelo pai dele, que era Jacó, que depois mudou o nome dele para Israel, a todo o preceito de um homem digno diante do Senhor. Foi ensinado a este menino, já um rapaz, que ele tinha algo muito mais importante, que a vida dele, na vida dele havia um propósito, e esse propósito era adorar e servir a Deus acima de todas as coisas. E isso foi tão forte na vida de José, mas tão forte, que ele teve forças para recusar isso. O que eu quero dizer para vocês é que Paulo, ele diz assim lá em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer assim, olha, fujam da aparência do mal. Ele não fala para você, olha, luta com o pecado. Ele não diz para você assim, olha, quando você vê algo que é ruim, sai fora. Não, ele diz assim, fuja da aparência do mal. O maior erro que nós homens, ou até mesmo as mulheres, podem cometer é achar que nós podemos duelar, discutir, dialogar com o diabo. Eu não sei de onde veio isso. Nós não temos que temer o inimigo, mas nós temos que respeitar. A própria palavra de Deus nos ensina isso. E por isso que Paulo ele fala, você percebeu algo, fuja da aparência do mal. Não queira enfrentar, não queira ir além. Então, o que acontece aqui? Como que nós vamos viver sem fazer com que a maldade do nosso coração chegue até o Senhor?
é entender que na vida, a nossa vida, ela tem um propósito. Nós estamos aqui nessa terra para adorar a Deus. É a primeira coisa. Nós estamos aqui nesta terra para sermos sacerdotes. E agora eu volto o meu apelo aos homens. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que ser íntimos do Senhor. Nós temos que ser sacerdotes na nossa casa. E o que mais me entristece, não tomem isso como um desabafo meu, tá, queridos? Porque eu fico triste, porque é ver que às vezes no nosso meio pode existir homens que acham que falam assim, não, isso aí não dá nada não, a casa está caindo. Aliás, se fosse aqui, desculpa os kardecistas, né, que estão ouvindo, assim, se fosse aquele negócio de várias vidas, né, tem muito homem aqui que já deveria ter voltado na forma de balde, de tantas vezes que desceu e bateu no fundo do poço, e continua batendo no fundo do poço, e continua não acordando para uma realidade da vida, uma realidade de preservar a família, de preservar aquilo que foi colocado na tua mão, não foi colocado na mão da sua esposa. E essa palavra, ela vai para aqueles que vão casar também. É entender que na vida existe um propósito e que nós temos que seguir esse bom propósito e que nós temos que ser firmes, nós temos que ser atuantes. Isso vai trazer para cada um de nós, e eu falo isso para mim também, porque a orelha mais próxima da minha boca é a minha mesmo. E às vezes a minha esposa me policia. Bem, olha, a gente precisa orar mais. Vamos tomar cuidado para nós não entristecermos o coração do Senhor. Sabe? Ser a imagem e semelhança, né? É bonito quando a gente vê aquela passagem bíblica lá em Gênesis, que ele fala, né, na criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E de repente, mais para frente, com o passar do tempo, nós vemos que o Senhor, ele se arrependeu de criar um homem. Isso não é um momento para reflexão? Ser a imagem e semelhança de Deus é você ter o dever, você homem, você mulher, ser a imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos que ter o dever de se assemelhar ao Senhor em amor, bondade, misericórdia. Não ser igual a Deus, porque o Senhor tem atributos que são só deles: onipotência, onipresença, onisciência. Mas nós temos o dever, se somos imagem e semelhança do Senhor, é ter o mesmo caráter dele, é ter amor, é ter misericórdia, é ter compaixão, é se importar. Eu não cuido da vida do meu irmão, da minha irmã, mas eu me importo com ele. Ele me faz diferença. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Paciência, sabedoria. Tiago nos ensina que a gente deve pedir a Deus por sabedoria, porque de graça Ele nos dá. De graça Ele nos dá. Imagina, o Senhor, Ele quer que você peça a Ele para ser sábio. Pai, me dá sabedoria, que de graça Ele nos dá. Quando nós expressamos essas características de Deus, amor, bondade, compaixão, fidelidade, justiça, quando nós expressamos isso, a alegria que é do Senhor, ela começa a tomar conta de nós. Então, que você possa sair daqui hoje
com uma convicção de que você queira se assemelhar mais ao Pai, queira ser mais semelhante a Ele. Faça um propósito com o Senhor, porque Ele é Deus, mesmo antes da fundação dos montes, de tudo. Ele é Deus, e Ele é tão grande, e lá do alto Ele se importa com você. Amém? Vamos colocar de pé.